Nada é tão perturbador quanto descobrir que você foi enganado. Claro, coisas piores podem acontecer, mas é a traição descarada que acompanha uma fraude que realmente nos deixa furiosos. No entanto, a justiça é doce, e hoje vamos mostrar 5 enganadores diabólicos que receberam o que mereciam. Embora tenha se tornado cada vez mais comum no século XXI, o namoro online ainda exige um pouco de cautela, graças à existência de pessoas como Ruben Sarpong, de 38 anos. De 2016 a 2018, ele e um pequeno grupo de cúmplices enganaram mais de 40 mulheres por meio de vários golpes românticos em diferentes sites de namoro, como Match.com, Plenty of Fish e OurTime.com. Basicamente, Sarpong, ou um de seus cúmplices, fingia ser um militar dos Estados Unidos estacionado no exterior. Sarpong, na verdade, estava em Millville, Nova Jersey, enquanto seus colaboradores moravam em Gana, país de origem de Sarpong. Depois de combinar com diferentes mulheres e estabelecer um relacionamento romântico com elas, Sarpong começava a pedir grandes quantias de dinheiro às suas vítimas. Ele frequentemente alegava estar estacionado na Síria, trabalhando com funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos e se passava tanto por diplomatas reais quanto fictícios para dar credibilidade à sua história. Por exemplo, um de seus cúmplices se passou por Earl Litzenberger, que na época era um diplomata lotado no Azerbaijão. Ele frequentemente dizia que sua unidade recuperou muitas barras de ouro e precisava de dinheiro para enviá-las aos Estados Unidos. Ele prometia às suas vítimas que o dinheiro delas seria devolvido assim que o ouro chegasse aos Estados Unidos. Durante todo o golpe, Sarpong recebeu dinheiro em 13 contas bancárias diferentes, embora algumas das mulheres também tenham enviado cheques pessoais, cheques administrativos ou ordens de pagamento usando serviços como o Western Union. Sarpong então transferia fundos para outros membros de sua quadrilha de volta em Gana e usava quanto quisesse do dinheiro roubado para bancar seu estilo de vida. Ele comprou propriedades em Gana e ostentava carros caros, roupas e joias em suas redes sociais. Além disso, apesar de receber mais de 1,4 milhão de dólares em renda tributável de seus vários golpes românticos, Sarpong não pagou absolutamente nenhum imposto de renda e ainda recebeu benefícios do Medicare e Vale Alimentação durante parte de 2018 e 2019, abusando de um sistema criado para apoiar quem luta para sobreviver. Agora, embora roubos dessa magnitude sejam certamente nefastos, os crimes de Sarpong se tornaram ainda mais detestáveis quando uma vítima tirou a própria vida. Um dos seus cúmplices iniciou um relacionamento romântico com ela, alegando que possuía mais de 12 milhões de dólares em ouro na Síria e que trabalhava com um diplomata chamado Awan Rauf Liz para enviar a barra para os Estados Unidos. Após receber uma passagem de avião falsificada que fazia parecer que Liz chegaria aos Estados Unidos muito em breve, a mulher enviou os fundos para 2 contas bancárias em 3 semanas. No final, ela havia enviado para Sarpong impressionantes 93.710 dólares. A filha da mulher observa que a última coisa que sua mãe disse a ela foi que estava indo para o aeroporto internacional Baltimore, Washington, para encontrar Liz e o ouro. Obviamente, o diplomata fictício nunca apareceu, e ela tragicamente tirou a própria vida no dia seguinte. No total, estima-se que Sarpong tenha roubado entre 1,75 e mais de 2 milhões de dólares durante os anos em que esteve ativo. Acredita-se ainda que 450 mil dólares desse valor foram enviados para seus cúmplices em Gana. O restante provavelmente financiou o estilo de vida luxuoso de Sarpong, que sempre aparecia nas redes sociais com itens caros e muito dinheiro. Hoje em dia, Sarpong trocou sua vida de luxo por uma cela humilde em uma prisão federal, enquanto cumpre sua sentença de 14 anos, que inclui mais 3 anos de supervisão. Após sua libertação, ele acabou sendo acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Ele também foi condenado a pagar cerca de 3 milhões de dólares em restituição a 30 vítimas e a quitar sua dívida tributária com os Estados Unidos. Serviço de Receita Interna pagar mais de 4 mil dólares ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Nova Jersey e mais de 6 mil dólares ao Departamento de Agricultura de Nova Jersey. Os pagamentos visam reembolsar agências governamentais pela assistência do Medicare e alimentação recebida fraudulentamente.
No momento da gravação, nenhum dos cúmplices de Sarpong foi nomeado ou acusado, e não parece haver um processo em andamento contra nenhum deles. É fácil se deixar levar pelo amor, mas quando você não conhece a pessoa do outro lado do computador, definitivamente é melhor agir com cautela. Nas primeiras horas da manhã de 28 de dezembro de 2014, Lila Alcorn, de 17 anos, estava caminhando pela Interestadual 71 perto de South Lebanon, Ohio. Tragicamente, durante sua caminhada, ela foi atingida por um caminhão e morreu no local. Mais tarde, foi revelado em uma postagem no blog do Tumblr de Lila que sua morte foi intencional, com Lila afirmando: "Por favor, não fiquem tristes, é para o melhor. A vida que eu teria vivido não vale a pena ser vivida." A Polícia Estadual de Ohio também conduziu sua própria investigação, concluindo que a morte de Lila foi realmente auto-infligida. Lila, que era transgênero, enfrentou muitas dificuldades em casa, sendo filha de cristãos fervorosos. Os pais dela não aceitavam exatamente sua nova identidade, e ela lutava contra a depressão. Isso logo chamou a atenção e tocou o coração de muitos ativistas, que viram o destino de Lila como simbólico das dificuldades enfrentadas por jovens transgêneros nos Estados Unidos. Infelizmente, um desses defensores acabou sendo um trapaceiro disfarçado. Algumas semanas após a morte de Lila, em janeiro de 2015, no auge da popularidade do Tumblr, outro usuário da plataforma e seguidor do blog de Lila decidiu se aproveitar de sua morte prematura. Um jovem de 20 anos, postando sob o nome de Zubat, criou um site e uma página no GoFundMe intitulada O Projeto Leela. No site, ela afirmava que pretendia arrecadar dinheiro para fornecer suprimentos a pessoas transgênero em situações como a de Lila, para apoiar sua transição, como maquiagem, roupas ou binders, aceitando doações em dinheiro pelo GoFundMe ou por um link do PayPal. Ela também solicitou doações de roupas, acessórios e itens de higiene, fornecendo um endereço em San Bernardino, Califórnia, para envio como observação adicional. Zubat já usou vários nomes online ao longo dos anos, como Non-Binary Fruitcake, Alex Miller, Alex e Alexis Urugoyan, Alex Zapotitla, Kiko e Anne, para citar alguns. Para o restante deste vídeo, vamos nos referir a ela como Alex. A princípio, o projeto Lila parecia maravilhoso, e com o grande número de seguidores de Alex no Tumblr, rapidamente ganhou visibilidade. Muitos dos próprios usuários da plataforma, adolescentes ou jovens adultos como Lila e Alex, ficaram entusiasmados, e ela conseguiu arrecadar cerca de $16 mil só no GoFundMe. No entanto, na primavera, a legitimidade tanto de Alex quanto do projeto Lila foi colocada em dúvida. Poucos recebiam a ajuda que a instituição de caridade dizia oferecer. O ceticismo aumentou ao se descobrir que o projeto Lila não era uma instituição de caridade ou organização sem fins lucrativos registrada na Califórnia. Por volta dessa época, surgiu um novo blog no Tumblr intitulado Expondo Alex, administrado por pessoas anônimas. Parecia ser dedicado a apontar inconsistências e falhas tanto em Alex quanto no projeto Lila. Eles publicaram capturas de tela de conversas que Alex supostamente estava tendo com pessoas, comentários que ela fez em suas postagens nas redes sociais e informações de pessoas no Tumblr que supostamente a conheciam na vida real. Ela foi acusada de mentir sobre vários aspectos de sua vida, incluindo seu trabalho e sua etnia. A página de exposição da Alex apresentou comentários dela sugerindo que era trabalhadora do sexo, uma enfermeira trabalhando na NASA e treinando para ser paleontóloga. Tudo isso enquanto mal tinha passado da adolescência. Porém, quando Alex foi entrevistada pela International Business Times em fevereiro de 2015 sobre o projeto Lila, ela mencionou que era uma estudante cursando o grau de associado em administração de saúde. No projeto Lila, ela foi acusada de desviar fundos para si mesma, em vez de usá-los nos objetivos de caridade declarados. Na maior parte, a página do Tumblr retratava Alex como uma mentirosa patológica e pouco confiável, em quem não se podia confiar. É um pouco difícil saber o que é fato e o que é ficção, já que a maior parte do que ainda está disponível online atualmente é boato, ou só pode ser encontrada pelo Wayback Machine. Logo após criar a instituição de caridade, Alex começou a reclamar no Tumblr sobre o hackeamento de suas contas bancárias ou PayPal.
Além disso, embora o dinheiro estivesse entrando, não parecia que muitos pacotes estavam sendo enviados. As pessoas que criticaram Alex disseram que a doação deveria cobrir o envio de mais pacotes, mesmo com as taxas do GoFundMe. Ao mesmo tempo, Alex rebateu, argumentando que as pessoas não entendiam o quanto tudo, além do frete, custava. Ela também reconheceu que não era uma instituição de caridade devidamente registrada, mas alegou que as taxas para se legalizar eram muito onerosas. Embora críticos apontem que os $10.000 recebidos deveriam cobrir taxas provavelmente menores que $1.000, o projeto Lila ainda pode ser legítimo. Alex negou o golpe e afirmou ser apenas uma jovem estudante que se envolveu além do esperado, sem conseguir atender às demandas financeiras e de tempo que o projeto exigia para ter sucesso. Também existem alegações não comprovadas de que ela estava gastando muito dinheiro durante a primavera e o verão de 2015, incluindo uma viagem luxuosa para Nova York. Ainda não se sabe se os fundos do projeto Lila foram usados para sustentar seu estilo de vida. O projeto Lila foi encerrado no mesmo ano em que começou, supostamente devido à falta de apoio financeiro necessário para continuar. E sua página no Tumblr, as contas pessoais de Alex no Facebook e no Twitter, assim como a página expondo Alex, foram todas deletadas. Agora, ela trabalha como modelo de tatuagem em Los Angeles, Califórnia. Conte pra gente nos comentários o que você acha. Ela era apenas uma jovem sobrecarregada ou uma golpista sofisticada? Pelo que parecia, Belly Gibson, de Melbourne, Austrália, era o retrato da saúde, com um feed do Instagram cuidadosamente elaborado e seguidores à altura. Belly Gibson foi uma das primeiras influenciadoras digitais de bem-estar nos anos 2010, mas havia um problema: ela estava doente, muito doente. Belly Gibson tinha câncer, e não era qualquer câncer, era câncer no cérebro. No entanto, ela tinha boas notícias para compartilhar com seus fãs. Enquanto tratamentos tradicionais como a quimioterapia não funcionaram para ela, Belly Gibson conseguiu controlar sua doença devastadora através de uma combinação de alimentação saudável, terapia de oxigênio, irrigação colônica e medicina ayurvédica indiana. Ela era especialmente rigorosa com sua dieta, dizendo aos seus seguidores que havia eliminado glúten, álcool, alimentos processados, laticínios e carne. Ela também destacava os benefícios de alimentos integrais como abacates e frutas vermelhas. Aparentemente ansiosa para compartilhar seu conhecimento inovador com o mundo, Gibson lançou seu aplicativo, The Whole Pantry, em agosto de 2013. Repleto de receitas e guias de estilo de vida, Gibson cobrava cerca de $1 por download. O aplicativo foi baixado 200.000 vezes durante o primeiro mês e, posteriormente, foi nomeado o melhor aplicativo de comida e bebida da Apple em 2013. Após fechar acordo com a editora Penguin, em outubro de 2014, o livro de receitas de Gibson, também chamado The Whole Pantry, foi lançado na Austrália. Nos primeiros meses de 2015, vendas do aplicativo e do livro de receitas de Gibson já somavam $1 milhão. Impressionada com o desempenho do aplicativo e a popularidade de Gibson, a Apple a procurou no outono de 2014 para criar o The Whole Pantry, uma opção pré-instalada no seu novo Apple Watch, que seria lançado na primavera de 2015. Bell continuou relatando suas dificuldades médicas em seu blog The Whole Pantry. Ela contou que, apesar do estilo de vida saudável ter evitado a disseminação do câncer, ele não foi eliminado. Porém, suas alegações de saúde começaram a gerar suspeitas. A história de Belly mudava constantemente. No livro, afirmou que seu câncer não cresceu em 2 anos. Mas em entrevistas e postagens nas redes sociais, ela dizia que o câncer havia se espalhado para o sangue, baço, útero, rins e fígado. Ela falou sobre passar por outros sustos médicos, como um derrame e uma cirurgia no coração, em que morreu por um momento na mesa de operação. No entanto, ela não tinha cicatrizes da suposta cirurgia, nem conseguia apresentar evidências concretas ou citar os médicos que a trataram. Além das alegações sobre sua saúde, Gibson também foi cada vez mais questionada por suas supostas contribuições à caridade. Ela sempre dizia que o Whole Pantry financiava causas como crianças com câncer e cuidados de saúde para mães em países em desenvolvimento. Segundo suas estimativas, em 2014, Gibson disse que o Whole Pantry havia doado $300.000 para várias instituições de caridade.
No Instagram, ela afirmou com orgulho que trabalhava com 20 diferentes instituições filantrópicas e doava 25% dos lucros da sua empresa. Logo, as instituições de caridade citadas por Gibson como beneficiárias de sua generosidade declararam publicamente que nem ela nem o Whole Pantry haviam doado dinheiro. Em uma campanha de uma semana para a Fundação Bumi Sahat, que apoia partos seguros na Indonésia, Gibson supostamente arrecadou $2.800, embora nenhum centavo desse dinheiro pareça ter chegado à instituição de caridade. Como uma porta-voz da fundação disse ao Irish Times, posso afirmar com confiança que nunca recebemos uma doação de Belle Gibson. A controvérsia aumentou quando a mídia soube das discrepâncias de Gibson. E pouco antes do lançamento do seu livro de receitas no Reino Unido e nos Estados Unidos, começaram a surgir dúvidas sobre a legitimidade da sua doença. Assim, ela passou a recuar em suas alegações de saúde, dizendo inicialmente que parte do câncer foi diagnosticada por engano. Ela ainda mantinha sua história de que usou seus métodos alimentares para combater um tumor cerebral, mas os boatos sobre sua saúde continuavam circulando. A mídia seguia investigando, enquanto o público questionava se Gibson era real ou fraude. Finalmente parecia que Gibson não aguentava mais o escrutínio. Em abril de 2015, ela confessou em uma entrevista à revista Australian Women's Weekly, dizendo: "Não, nada disso é verdade. Ainda estou oscilando entre o que acho que sei e o que é a realidade. Eu vivi isso e ainda não cheguei lá. Era tudo falso. Ela nunca teve câncer, muito menos tumor cerebral." Além disso, também foi revelado que ela tinha apenas 23 anos, vários anos mais nova do que ela vinha alegando publicamente. Imediatamente após essa revelação, seu aplicativo e seu livro de receitas foram retirados, enquanto grandes empresas como a Apple, que haviam aproveitado a fama dela, discretamente se distanciaram. Pessoas do passado de Gibson vieram a público e disseram que a jovem sempre teve problemas com a verdade e que ela não era nada confiável. O golpe de Gibson teve impactos reais em muitas pessoas com doenças crônicas, especialmente câncer. Kylie Wiley, que sofria de linfoma, abandonou a quimioterapia, por causa das orientações equivocadas de Gibson. Ela e outras vítimas se sentiram traídas e humilhadas, questionando como alguém poderia mentir sobre algo tão devastador quanto o câncer. Gibson agora parece ter desaparecido discretamente, com sua história aparecendo periodicamente na mídia. Embora ela não tenha sido condenada a cumprir pena de prisão, Gibson deve mais de $400 mil em multas, penalidades e juros não pagos. A casa dela foi invadida pela polícia em 2020 e novamente em 2021, numa tentativa de coletar o dinheiro. Até agora, não se sabe se algum bem foi apreendido nas operações para reduzir sua dívida crescente. Isso só mostra que ter seguidores nas redes sociais e um perfil visualmente atraente pode enganar qualquer um, desde o cidadão comum até a Apple. Com a crise dos opioides assolando o meio-oeste dos Estados Unidos, parece inconcebível que alguém da área da saúde, especialmente um médico, contribua para o problema. Infelizmente, foi exatamente isso que o 66 anos também conhecido como Frank Patino fez durante a década de 2010. Ele operava uma clínica médica em Livonia, Michigan, nos arredores de Detroit. Chamou a atenção do Departamento Federal de Investigação, quando ele cobrou do Medicare uma grande quantidade de injeções espinhais caras. Na verdade, de 2012 a 2017, Patino realizou mais dessas injeções do que qualquer outro profissional em todo o país. Essas injeções, que eram injeções facetárias, articulares ou bloqueios de nervos, são incrivelmente caras, e as autoridades ficaram desconfiadas. Por que tantas pessoas em Livonia precisam desse procedimento? Uma investigação revelou que Patino estava trocando essas injeções lucrativas por prescrições de opioides, incluindo o perigoso fentanil. Muitos de seus pacientes não precisavam desse tipo de procedimento médico, mas ele ameaçava suspender as prescrições dos analgésicos deles, caso não obedecessem às suas exigências. Como resultado, de 2016 a 2017, Patino acabou prescrevendo mais comprimidos de oxicodona de 30 mg do que qualquer outro médico em Michigan. Somente nesses 2 anos, ele prescreveu 2,2 milhões de comprimidos, alguns dos quais foram rastreados até vendas ilegais de drogas nas ruas.
Foi ainda revelado que Patino havia estabelecido uma relação ilegal com pelo menos um laboratório de diagnóstico. Sempre que Patino precisava analisar sangue ou urina de um paciente, enviava a amostra para esse laboratório. Em troca de propinas financeiras, com sua riqueza aumentando gradualmente, Patino esbanjava dinheiro em carros, joias e viagens. Relativamente musculoso e em forma, ele era visto nas redes sociais lutando com jacarés e exibindo seu físico. Ele também usou seus ganhos ilícitos para financiar um empreendimento que chamou de Dieta Patino. Ele criou um programa de dieta, escreveu um livro sobre bem-estar e contratou lutadores de MMA para divulgar seu projeto. Em 2021, Patino foi condenado por conspiração para cometer fraude em assistência médica e fraude eletrônica. Duas acusações de fraude em assistência médica, uma de conspiração para fraudar os Estados Unidos, uma de conspiração e uma de lavagem de dinheiro. Seu esquema de 100 milhões de dólares americanos foi um dos maiores golpes de assistência médica da história dos Estados Unidos, embora ele não estivesse sozinho nesses crimes. Somente nas áreas de Michigan e Ohio, 12 médicos, incluindo Patino, foram todos presos por crimes semelhantes na mesma época, para um total impressionante de 250 milhões de dólares em cobranças fraudulentas. Ele ainda está aguardando a sentença, mas a pena máxima para seus crimes é prisão perpétua. Parecia que Nomia Rosemary em Lovu era amaldiçoada, uma policial na delegacia de Timbiza, em Joanesburgo, África do Sul. Entre 2012 e 2018, 6 de seus amigos e familiares morreram misteriosamente. Felizmente para ela, Nomia recebeu alguma compensação financeira por suas perdas. Primeiro foi seu primo, a testemunha Madala Omeu, que foi encontrado espancado até a morte em Alifonfontein, uma pequena cidade a 40 minutos ao norte de Joanesburgo. Nomia recebeu cerca de 7.500 dólares do seguro após a morte da testemunha. A segunda foi sua irmã Audrey, em junho de 2013. Enquanto estava com Nomia, Audrey morreu por envenenamento e estrangulamento. Ainda naquele mesmo mês, outra parente de Nomia, desta vez sua sobrinha Zanel Mota, foi encontrada espancada até a morte. Pelas mortes de Audrey e Zanelli, Nomia recebeu mais de 48 mil dólares em indenizações. Pouco mais de 2 anos depois, em outubro de 2015, o parceiro de Nomia e pai de seu filho, Maurice Mabaza, foi encontrado morto a facadas. Também em Alifonfontein, ela recebeu mais de 7.500 dólares como resultado de apólices que havia feito em nome dele. A tragédia atingiu novamente em abril de 2017 com o assassinato de seu sobrinho, Maine Machaba. Ele havia se encontrado com Nomia no dia anterior e, como Witness e Maurice, seu corpo foi achado em Alifonfontein. A sexta pessoa a morrer na órbita de Nomia seria a última. Seu sobrinho e filho de Audrey, Brilliant Machego, foi encontrado morto em janeiro de 2018 em Bushbuck Ridge, uma pequena cidade a 5 horas a leste de Joanesburgo. Ele havia sido visto com Nomia apenas 2 dias antes de seu corpo ser encontrado. Então, Nomia e Lovu foram profundamente azarados ou havia algo mais sinistro acontecendo? Nem é preciso dizer que as autoridades acharam esse agrupamento de mortes bastante suspeito, e em março de 2018 parecia que Nomia estava prestes a perder mais membros da família. Ela consultou alguns matadores de aluguel, levando-os até Bushbuck Ridge, onde sua irmã, Joyce, e seus 5 filhos moravam. Ela queria contratar os homens para incendiar a casa de Joyce com ela e as crianças dentro, mas o que Nomia não sabia era que estava sendo filmada. Os 2 homens eram policiais disfarçados, não matadores de aluguel, e ela foi presa ainda naquele mesmo dia. Siyakuphi konje? Oh, Bushbuck-ish. Ah. Angithi ndumayisho mina ex-boyfriend kuyawushisela. Mhlambe intambo zegesi sihlangene so ukushisa akuna ngibona ngathi la amakhesi okushisa akukho la yakhona Yasoleka. Nomesa
So the claims ayibhadali. Alabakhe laba nabo imali izobhadala for bona noma Ngeke ibhadale abantwana ezibhadala. Oh, So ngeke basale ngoba nakho bakhona. And uma bangasala kuyaza ama-witness. So angithi mayisha yonke into engaphakathi. Ngeke bayazi ukuthi ikhandlele boyfriend explodeyini endlini or bekashisa into zakhe sesinyangeni zalayita uya-understand 29 esibhedlela so abantu ngiklini mina ngingaqala ngazo sebangitshela indaba mina kusasa ngiyavuka ngiyagijima ngiye ekhaya la malungiselelo ngiyaklima ngiyenza zonke lezi Noklema ngoba yintwaneni. next week imali izotholakala next week asithi Friday. Estima-se que Nomia conseguiu cerca de $95 mil em pagamentos de seguro durante sua onda de crimes. Durante o julgamento, também foi revelado que Nomia tentou assassinar a própria mãe. Maria Michuana conspirou com uma colega de trabalho, Nomia Mudal, para matar o marido de Mudal, e até tentou encomendar a morte de sua ex-chefe e do policial responsável pela investigação. Nomia geralmente preferia executar seus assassinatos por meio de matadores de aluguel, mas foi revelado que ela mesma matou sua irmã, Audrey. Apesar de tudo, Nomia insiste que é inocente e que todas as testemunhas de seus crimes estão mentindo. Suspeita-se que a motivação para seus crimes era principalmente financeira, e ela era conhecida no trabalho como uma grande apostadora que frequentemente fugia de agiotas. Em 2021, Nomia Enlovu foi condenada a 6 penas de prisão perpétua, uma para cada assassinato que ela orquestrou. Ela também foi condenada a mais 5 anos por obstrução da justiça, 10 anos por fraude, 10 anos para cada uma das 7 acusações de conspiração para cometer assassinato e mais 10 anos pela tentativa de assassinato de sua mãe. Em julho de 2022, ela voltou ao tribunal para enfrentar acusações adicionais relacionadas à sua conspiração para cometer assassinato. O marido de Madal, assim como seu ex-colega, o investigador principal Keshi Mubanda e seu ex-chefe, o coronel Faipe Balaka, o caso foi adiado até setembro. Atualmente, não se sabe qual é o desfecho dessas acusações. Está bem claro para nós, a partir desse ilustre grupo de vigaristas, que felizmente golpistas geralmente recebem o que merecem. Você conhece algum fraudador notório que esquecemos? Deixe os nomes nos comentários e lembre-se de se manter seguro. Como sempre, obrigado por assistir.